Certo, gravando. A tela está sendo gravada junto com a voz a minha voz e a voz de quem falar. E depois eu coloco do mesmo jeito lá no Moodle. A gente tinha combinado antes de o pessoal ir chegando, que nós íamos fazer os exercícios, está no ponto já, então vou começar por eles. Nós somos 38 na sala, porque eu estou duplicado. Talvez sejamos 37, eu estou duplicado e tem a apresentação. Não, 38 mesmo. E agora eu vou colocar a apresentação. É pouca gente, hein? É 1/3 só do pessoal. Muito bem. Aí diz assim: resolva as inequações. E tem uma técnica bem clara para resolver inequações. Para resolver inequações desse tipo produto, a gente organiza isso aqui em 3 linhas. Ah, ficou tão feio que eu vou tirar. 3 linhas. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Ainda está descendo o ombro, mas eu vou corrigir isso aí com o tempo. Eu olho o que quisera a primeira. Ó, o primeiro fator é isso aqui. Ó. O que quisera o primeiro fator? Qual é o número que zera o primeiro fator? Não precisa adivinhar, tem que me dizer com clareza qual é o valor de x que zera essa primeira expressão. Se tu tiver que calcular, tu calcula, não precisa adivinhar. Mas se conseguir fazer de cabeça, tu ganha tempo. O valor que zera o primeiro fator é 1. E o valor que zera o segundo fator? Tem que dar 0. O valor que zera o segundo fator é menos 3. Então, na linha de baixo eu vou anotar o menos 3 e na linha de cima eu vou anotar o 1. Tu tem que respeitar a posição dos números, né? O menos 3 tem que ficar à esquerda do 1. Não pode botar de jeito que tu quiser, tem que ser conforme a disposição numérica na reta. Agora que eu descobri, eu faço setores. Ó. Fiz um setor aqui, fiz um setor aqui. Analisar o sinal é dizer o que acontece com o sinal dessa expressão aqui quando eu substituo o x por um número menor do que 1. Então pensa, tu vai escolher um número menor do que 1, por exemplo, 0. Vai colocar no lugar do x e vai dizer se o resultado é um número positivo ou se o resultado é um número negativo. Pode fazer a conta, vai dar um número positivo. Se você escolher um valor maior do que 1, qualquer número maior do que 1 se você escolher, por exemplo, 2, e substituir no lugar do x, vai ficar 2 menos 4, que dá negativo. Então aqui fica negativo. Agora eu vou fazer a mesma coisa na linha de baixo. Vou escolher um número menor do que menos 3. Qualquer número menor que menos 3. Por exemplo, menos 5. Se eu trocar esse x aqui ó, por menos 5, vai ficar 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 6 fica negativo. E se tu pegar um valor maior do que menos 3, qualquer número maior do que menos 3, fica positivo. E aí eu tenho a regra de sinais dos dois fatores. Alguém chegou. E num produto eu multiplico os sinais. Mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais, menos vezes mais dá menos. Interessa nessa inequação os resultados negativos. Menores que zero é negativo. Então interessa esse lugar aqui e esse lugar aqui. Como não tem o sinal de igual aqui na desigualdade, a desigualdade não tem o sinal de igual, sempre vai ser bola aberta, porque bola aberta não inclui o sinal de igual. Então a solução vai ser menos infinito até menos 3, unido com 1 a mais infinito. Isso é a solução de uma inequação desse tipo produto aí. Chegou mais alguém.
Certo. Vou olhar no chat ver se tem alguma questão. Ô, senhor, Diga. o senhor não vai gravar? Estou gravando já. Só que não está gravando pelo Meet, porque deu um problema e acusou assim que houve erro. Mas eu estou gravando já. Estou gravando a tela por um software separado, tela e voz. Então depois eu vou disponibilizar do mesmo modo. Só fui olhar no chat agora ver se tem alguma questão. Mas eu não tô. Aqui, viu o chat. Não tem nada. Próxima. Mesma coisa. É uma inequação tipo quociente. Então eu vou fazer uma linha para a parte de cima, uma linha para a parte de baixo e a linha que vai ser a resposta. O valor de x que zera a parte de cima, pode fazer a conta, tá? Mas não precisa. Ó. Você tem que fazer assim, ó, 2x menos 4 tem que dar 0. 2x é igual a 4 e tu conclui que o x é igual a 2. O valor que zera a parte de cima é 2. E o valor que zera a parte de baixo é o menos 1. Não precisa gastar energia fazendo contas, tu faz de cabeça. Então embaixo eu vou anotar o menos 1, e em cima eu vou anotar o 2. E vou fazer os setores. Aqui tem o setor, aqui tem outro setor. Agora eu tenho que analisar qual é o sinal antes do 2 e qual é o sinal depois do 2. Aqui nessa expressão de cima primeiro. Então vou escolher um valor menor do que 2. Qualquer número menor do que 2. Por exemplo, 0. 2 vezes 0 é 0, menos 4 dá negativo. E pega um valor agora... Minha caneta está borrando agora, para ajudar. E pega um valor agora maior do que 2. 2 vezes 3, 6, menos 4 é positivo. Então, antes do 2 a expressão fica negativa, depois do 2 a expressão fica positiva. Embaixo a mesma coisa. Antes do menos 1, pega qualquer número menor do que menos 1 e joga no x na expressão de baixo. Soma 1 e vai dar negativo. Se tu pegar um valor maior do que 1, eu juro que vai dar positivo. Essa divisão tem que ser maior que zero, ou igual. Menos dividido por menos é mais. Menos dividido por mais é menos. Mais dividido por mais é mais. Então te interessa só o pedaço positivo, ó, que é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Se tem o sinal de igual aqui na desigualdade, vai bola fechada. Vai bola fechada. Mas tu tem que lembrar que não pode ir bola fechada quando zero o denominador. O denominador é zerado quando x for menos 1. Então aqui no menos 1 tu não pode botar bola fechada, porque senão tu está dizendo que o menos 1 faz parte da resposta. E se tu trocar o x por menos 1, dá divisão por zero. E divisão por zero não existe. Portanto, aqui tem que deixar a bola aberta. Se tiver o sinal de igual, sempre é bola fechada, com exceção do valor que zera o denominador. Daí tu vai escrever a solução. A solução é do menos infinito até o menos 1, com parêntese, porque é bola aberta, unido com 2, com colchete, porque é bola fechada, até o mais infinito. Vou olhar a tela. Alguma pergunta? Não? Tudo bem. Perguntas façam, senão eu vou indo. Três. Também é um produto. Então também vou fazer a mesma técnica. Não tem mais graça isso aqui. Depois que tu faz umas vezes, tu fica craque. E minha caneta borrando. O valor que zera a parte de cima não.
a primeira expressão, o valor que zera é 4. E a segunda expressão, o valor que zera é 1. Trocar o x por 4 zera o primeiro fator, trocar o x por 1 zera o segundo fator. Então eu vou ter que colocar o 1 aqui à esquerda do 4, que vai aqui em cima. Eu faço os setores. Pego um valor menor do que 4, qualquer número menor do que 4, e jogo no primeiro fator. Chegou alguém. Desistiu. Um número menor do que 4 vai ficar negativo. E um número maior do que 4 vai ficar positivo. Chegou alguém. Nicole. Na expressão, na segunda parte da expressão, se eu pegar um valor menor do que 1, o valor menor do que 1 pode ser o zero. Vai ficar positivo. Se eu pegar um número maior do que 1, vai ficar negativo. Nossa, minha caneta está borrando muito. É que pode, hein? E maior que 1 fica negativo. Negativo, olha só, a borra, não levanta. Muito bem, é menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então agora eu estou interessado somente na parte negativa. A parte negativa é aqui e aqui. Tem o sinal de igual? Sim. Então é bola fechada. Tem o sinal de igual? Sim. Então é bola fechada. Não tem denominador? Então a solução vai ser menos infinito até 1 com colchete, unido com 4 a mais infinito com colchete no 4. Se alguém mandou uma mensagem. Taram, 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 taram. Vou olhar agora o chat, tudo certo. Eduarda chegou, tudo certo. Vamos adiante então. Letra D. Igual, ó, eu tenho a parte de cima, a parte de baixo e a resposta. Daí tu tem que me dizer o que quiser a parte de cima. Alguém pode colocar no chat aí o que quiser a parte de cima? Zero. O que zera a parte de cima é zero. Pensa, 3 vezes 0 é zero. Então a parte de cima é o zero que zera. A parte de baixo, ô caneta, para de bagunçar meu quadro. A parte de baixo que zera é o menos 2. Então eu vou ter que botar na parte de baixo o menos 2. E na parte de cima, piorou um pouco. E na parte de cima, o que zera é o zero. Bah, tá ficando difícil.
Parte de cima o que zera é o 0, parte de baixo o que zera é o menos 2. Então vou colocar o menos 2 aqui e o 0 aqui. E vou fazer os setores. Um setor, dois setores. Segundo setor. Vou trocar o x por um número menor do que zero, vai ficar negativo. Vou trocar o x por um número maior do que zero, vai ficar positivo. Na equação de baixo, troca o x por um número menor do que menos 2. Qualquer número menor do que menos 2 fica negativo. Maior do que menos 2 fica positivo. A divisão que eu estou interessado é a divisão que dê como resultado um número positivo. Menos dividido por menos é mais, menos por mais é menos, mais por mais é mais. Me interessa esse pedaço aqui da solução e me interessa esse pedaço aqui da solução. Tem sinal de igual é bola fechada, então pode botar a bola fechada aqui no zero. Mas aqui no menos 2 não pode colocar bola fechada, porque zero é o denominador, e não pode zerar o denominador. Então a solução é menos infinito até menos 2 unido com zero até mais infinito. Vou olhar o chat. Tudo bem? Adiante. Letra E. Aqui tem três coisas, então a gente vai fazer três retas mais a resposta. Então a primeira reta, a segunda reta, a terceira reta e a resposta. O valor que zera o primeiro pedaço é menos 2. O valor que zera o segundo pedaço é 1. E o valor que zera o denominador é 3. Então eu vou colocar aqui o menos 2, aqui o 1 e aqui o 3. Muito bem. Pega um valor menor do que menos 2 e joga aqui na primeira expressão. Qualquer número menor do que menos 2, joga aqui. Fica negativo. E maior, fica positivo. Na segunda, pega um valor menor do que o 1. Qualquer número menor do que o 1 fica positivo. Maior do que 1 fica negativo. Na terceira, pega um valor menor do que 3. Qualquer número menor do que 3 fica negativo. Maior do que 3 fica positivo. Te interessa agora o resultado da multiplicação e divisão que seja negativo. Então pensa, ó, menos por mais é menos, dividido por menos vezes mais é menos, dividido por menos é mais. Aqui fica mais. Mais vezes mais é mais, dividido por menos é menos. Mais vezes menos é menos, dividido por menos é mais. Mais vezes menos é menos, dividido por mais é menos. Te interessa o que for negativo, te interessa esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Aqui vai bola, ó, tem o sinal de igual, vai bola fechada. Vai bola fechada aqui no menos 2, vai bola fechada aqui no 1, mas não vai bola fechada aqui no 3, porque o 3 zera o denominador. Então a solução vai ser menos 2 até 1 unido com 3 a mais infinito. E agora vem a F. 5 minutinhos para te fazer a F. Ó, não tem segredo nenhum fazer a F, tá?
A f tem uma expressão do segundo grau em cima. Tu tem que descobrir o que quiser aquela expressão. Então tu vai ter que fazer uma reta aqui para a expressão de cima, vai ter que fazer uma reta aqui para a expressão de baixo e vai ter que fazer uma reta para a resposta. Aqui na expressão de cima, tu vai ter dois valores que zeram ela. Tem um valor aqui e outro valor aqui. Tu vai ter que descobrir que valores são esses, fazendo Bhaskara. E na expressão de baixo tem um valor só. Na expressão de baixo vai ter um valor só, tu já sabe até qual é, fazendo rapidamente. Mas eu espero por ti para a gente resolver essa questão juntos. Uns 3 minutinhos já dá. Esperando.
Ô, senhor, é só para fazer a Bhaskara ou a inequação também? Não, tem que fazer a Bhaskara para resolver a inequação. Ah, tá. Ô, senhor, não deu um quinto na Bhaskara? Deu menos 1 e 5. Menos o meu consegui. Eu estou projetando a Bhaskara feita ali na direita. Depois que tu encontra os valores que zeram a parte de cima e que zeram a parte de baixo, tu vai ter que fazer a mesma coisa. Pega um número menor do que menos 1. Qualquer número menor do que menos 1. Mas qualquer mesmo. Por exemplo, menos 10. Menos 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes menos 10 é mais 40. 100 mais 40 dá 140. Menos 5 dá 135. Ó, ficou positivo. Pega qualquer número entre menos 1 e 5. Qualquer número entre menos 1 e 5. Por exemplo, o zero. Se tu trocar o x por zero, vai dar menos 5, ou seja, negativo, se tu pegar qualquer número entre menos 1 e 5. E se tu pegar um valor maior do que 5, eu juro que vai dar positivo. O de baixo é a mesma coisa. Pega um número menor do que 1. Qualquer número menor do que 1, por exemplo, 0, vai dar negativo. Pega número maior do que 1, qualquer número, por exemplo, 2, vai dar positivo. Agora tu tem análise do sinal, tanto do numerador quanto do denominador. E tu quer o resultado da divisão. Mais dividido por menos é menos, menos dividido por menos é mais, menos dividido por mais é menos, mais dividido por mais é mais. Te interessa só o negativo, então te interessa esse pedaço aqui, que é negativo, e esse pedaço aqui, que é negativo. Tem o sinal de igual? Tem. Então, pode colocar a bola fechada. Pode colocar a bola fechada. Só não coloca a bola fechada quando zerar o denominador. Quando x for 1, zero o denominador. Então, você não pode colocar a bola fechada. E, portanto, a solução vai ser menos infinito até 1 unido com 1 até 5. Então, não importa o tipo de expressão que apareça, tu tem que descobrir o que zera ela e fazer a regra de sinais para saber qual é o intervalo que resolve a inequação. Então, sempre vai ser do mesmo jeito. Chegou alguém? Tudo bem?
Ainda dá para complicar um pouco essas inequações, tá? Mas, no geral, a regra é essa aí. Se tu conseguir reduzir sempre uma divisão menor que zero ou um produto menor ou maior que zero, a resolução passa por descobrir, fazer a análise do sinal de cada pedaço. O silêncio está indicando que está tudo bem? Tudo ok, certo. Então eu vou parar de projetar a tela que nós fizemos o último exercício, aliás, fizemos mais do que um exercício. E na aula de hoje a gente avança para a função do segundo grau, tá? A previsão no nosso calendário aqui é que nós temos função quadrática. Na próxima semana a gente vê os exercícios que ficaram de tema nessa semana. E depois no dia 28 a gente finaliza. Então tem 2 semanas de função quadrática. Daí a gente entra em função exponencial. Esse é o planejamento. Então vou colocar a aula. Gente, hoje tem 43 na sala. A média é 60 e hoje tem 43. Então, assim, ó, os líderes têm que entrar em contato com o grupo e fazer um relatório assim. Pode mandar para mim, porque eu vou mandar para a coordenação o número de faltas que está aumentando. Porque não dá para fazer de conta que está tudo bem. Se tinha 60 vindo na aula, agora tem 40, alguma coisa está acontecendo. A gente não pode fazer de conta que está aprendendo e fazendo de conta que está dando aula. Ou a coisa é séria ou não é séria. Então, os líderes aí têm que entrar em contato e dizer assim, por que tu não está vindo? Se a pessoa disser assim, não estou vindo porque não precisa vir. Na hora da prova é só fazer a prova e passa. Se disser isso aí, me manda e diz isso. Porque vai me fazer concluir, ou fazer os professores concluírem que o pessoal não está vindo por algum motivo estranho. E esse motivo estranho vai dar margem a algumas imaginações. E daqui a pouco, no segundo semestre, a gente começa a vincular as presenças. Ou começa a fazer avaliações diferentes desse formato. Então, sabe, tem que ter uma contrapartida assim, de confiança nesse processo. A gente quer que tu aprenda o básico que tem que aprender. Não tem outra opção a não fazer esse tipo de aula. Não dá para ir para o instituto, não tem como fazer isso. O único modo que possível é esse remoto. E o remoto funciona se a pessoa do outro lado da tela quiser que funcione. Se ela não quiser que funcione, não vai adiantar. Depois ela chega no segundo ano do ensino, no segundo ano com uma matemática pela metade e daí trava de uma maneira assim que fica repetindo sem conseguir avançar. E depois vão dizer que a culpa é do sistema. Não é a culpa do sistema. Agora tem que ter uma certa flexibilidade de atitudes para dar conta do que precisa dar conta. Então tu tem que vir nas aulas síncronas para conseguir assistir e entender o conteúdo minimamente. Eu sei que tem as videoaulas gravadas, mas aqui tu pode fazer todos os exercícios que ficam dados de tema, tu pode tirar as dúvidas na hora. Então eu não quero acreditar assim que a aula gravada vai dar conta de todas as dúvidas, mesmo daquelas das listas de exercício. Então, líderes têm que entrar em contato e dizer assim, por que o pessoal não está vindo? Porque eu vou escrever para os líderes e vou perguntar, e aí fulano? Eu posso até dizer o nome, né? Porque as pessoas sabem quem é o líder. E aí, Clara, por que é que o pessoal não está vindo? Tu já soube? Micareta, por que a turma 1L não está vindo? Eu chamo a. Eu nem sei o primeiro nome da Micareta. Ai, acho que é Amanda. Mas eu guardo o sobrenome, daí eu não me ligo mais no nome. Isso acontece com frequência. Tá bom, vamos adiante.
Alguém quer contribuir e dizer por que acha que tem tão pouca gente na sala de aula hoje? Por que a média de 60 baixou para 50 e poucos na aula passada e 40 agora nessa aula? Ai, ai. Muito bem. Vou apresentar a tela. Aqui. Senhor, Olá. a Agatha falou ali no chat. Eu não sei porque a minha tela tá esquisitona hoje. Eu não visualizo todo o chat, agora não visualizo o botão de apresentação. Acho que as pessoas estão vendo as aulas gravadas, senhor. Agatha, pode ser, pode ser. Eu quero acreditar mesmo nisso. Ai, ai. Não sei se você olhou House. House é um médico. House tinha uma opinião assim a respeito do ser humano. Eu tenho uma opinião parecida com a do House. Agora é o intervalo, né? Não, Samantha. O intervalo é 15h55. Falta 6 minutos ainda para o intervalo. Eu estou tentando fazer aparecer o botão aqui. Ó, eu vou sair e vou voltar para essa tela. Vocês fiquem aí. Estou de volta. Estou de volta. Muito bem. Nós estamos na videoaula 16. Essa videoaula 16 vai aparecer lá no Moodle com videoaula 12, tá? Mas não se preocupe, é a videoaula 16. E a gente vai falar de função polinomial do segundo grau. A função polinomial do segundo grau é a função quadrática. E o que tem uma função quadrática de especial? Uma função quadrática tem o x elevado ao quadrado. Uma função do primeiro grau é a função afim. O gráfico da função afim é uma reta. Na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, que até tem a definição aqui, ó. Parábola é o conjunto de pontos equidistantes de uma reta e de um ponto dados. Ou alguém. Ó, eu fiz a mesma bobagem que eu fiz há 3 aulas atrás, tá? Como eu saí da reunião e voltei para a reunião, eu não tenho mais acesso ao chat. Então, tu vai precisar colocar teu nome e tua turma de novo para a chamada.
É porque eu fiz uma bobagem. Se eu saio para restabelecer tudo, eu perco o chat. Eu perdi o chat agora. Então, desculpe, mas vai ser necessário. O que é uma parábola? Parábola é o conjunto de pontos equidistantes de uma reta e de um ponto. Isso é chamada parábola. Para deixar isso mais claro, eu vou mostrar para ti o que é a parábola. Ó, eu tenho aqui uma reta e tenho aqui um ponto. Se eu fizer nessa malha quadriculada uma linha em que cada ponto da linha esteja à mesma distância do ponto azul e da reta preta, essa linha vai ser chamada parábola. Por exemplo, ó, aqui tem um ponto. Ó. Por que aqui tem um ponto? Porque a distância desse ponto vermelho até o ponto azul é uma unidade. E a distância desse ponto vermelho até a reta é uma unidade. Então esse ponto vai fazer parte da linha, da curva chamada parábola. Aqui também tem outro ponto. Ó. Esse ponto vermelho que eu fiz agora tem 2 unidades de distância até o ponto azul. E esse ponto vermelho tem 2 unidades de distância até a reta. Então vai fazer parte da parábola. Do lado direito também tem um ponto. Ó. Esse ponto aqui está a 2 unidades de distância do ponto azul e 2 unidades de distância da reta. Então, se eu fosse marcando os pontos, estou marcando aí por cima do ponto vermelho que eu fiz, marquei 3 pontos. Tem mais algum ponto que obedeça a essa mesma condição? Sim, tem mais infinitos pontos. Aquele ponto azul vermelho lá em cima também. A distância desse ponto vermelho até o ponto azul é 5 unidades e desse ponto vermelho até a reta é 5 unidades. Do outro lado também. E o conjunto de pontos que mantém essa característica é chamado de parábola. Então a parábola é uma curva com esse formato aí, ó. E toda função quadrática gera uma curva chamada parábola, que tem esse formato. É claro que o formato não precisa ser sempre para cima, pode ser para baixo, mas vai ter um formato parecido com esse. Agora são 15h55. Para a gente obedecer nosso tempo, paramos 10 minutos e voltamos. Certo? Voltaremos em seguida, então. Não esqueçam de colocar o nome, sobrenome e a turma, porque eu fiz bobagem e apaguei o chat todo. Até mais.
Vamos lá, gente. Voltando então. Muito bem, então a gente estava vendo a definição de parábola, que é uma curva equidistante de um ponto e de uma reta que são dados. No caso, o ponto chama-se foco e a reta chama-se diretriz. A linha vermelha aí é a curva chamada de parábola. Essa
curva chamada de parábola sempre vai aparecer numa função quadrática, que é a função do tipo y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Essa é a função e nela aparece 3 letras, que são números, que são chamados de coeficientes. O a, que é o que está na frente do x ao quadrado, o b, o que está na frente do x, e o termo independente, o c. O que o a indica? O a indica a concavidade da parábola. A parábola pode ficar voltada para cima, ela fica em forma de U, então ela é virada para cima, a concavidade. E isso indica, e essa característica é formada no gráfico quando o a, o número que está na frente do x ao quadrado, for um número positivo. Então, quando o a for um número positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o a for um número negativo, a concavidade da parábola é virada para baixo. Então, para facilitar, ó, positivo, ó, pessoa feliz, negativo, a pessoa triste. Tá? Então, só para associar. Concavidade virada para cima, concavidade virada para baixo. O que que... Então, aqui são os exemplos, né? Nesse caso aqui, eu tenho essa parábola com a concavidade virada para cima. Então, A é um número positivo. A maior do que zero. E nessa parábola aqui, a concavidade é virada para baixo. Então, o A é um número negativo. O A é menor do que zero. Por curiosidade, quanto maior for o valor do A, mais fechadinha é a parábola. Quanto mais perto de zero o valor do A, mais aberta é a parábola. Só uma curiosidade. Muito bem. Aqui eu falo do B. Lembra que a parábola tem a seguinte lei: y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O A indica a concavidade. Agora a gente está falando do B. O B indica se a parábola está subindo ou descendo quando intercepta o eixo y. O eixo das ordenadas é o eixo y. Então, todas as parábolas estão em vermelho, a parte da parábola que corta o eixo y. Essa perna da parábola aqui, ó, em vermelho, que corta o eixo y, é a parte que está subindo. Então, o B é maior do que zero. Porque se for a parte que está descendo, então o B é menor do que zero. Se for a parte da parábola que está subindo, o B é maior do que zero. E se por acaso não for nem a parte que está descendo, nem a parte que está subindo, ou seja, ficar bem no meio, daí o B é igual a zero. A gente vai fazer um exemplo disso depois, não te preocupa. Ainda tem o C. O C é o termo independente. Ele indica exatamente o ponto onde corta o eixo Y. Se cortar aqui, aqui é o C. Se cortar aqui, aqui é o C. Se cortar aqui, aqui é o C. Certo? Então, nesse caso aqui, o C é negativo, porque está para baixo do eixo. Aqui o C é positivo, porque está para cima do eixo. E esse aqui, o C é negativo também, porque está abaixo do eixo. Muito bem. Eu tenho duas parábolas, eu tenho que determinar o sinal do A, do B e do C. Ou seja, dizer se o A é maior que zero ou menor que zero, dizer se o B é maior que zero ou menor que zero, e dizer se o C é maior que zero e menor que zero. Eu sei que a passada foi uma única vez nessa teoria, mas eu vou esperar um minuto e meio, só para te ver se consegue dizer qual é o sinal do A, do B e do C em cada parábola dessas. Estou esperando por ti. Os estudantes vão ter
possuir uma conta de Gmail com o @fsul.edu.br, uma conta que eles poderão ter para sempre, né, mesmo após formados. Mas eu não vejo isso como uma obrigação. Instruir a Tayane de que, por enquanto, né, não é necessário ela fazer nada, tá? A Samantha colocou o A menor, o B menor, o C menor. Ah, não, o B é 0. Muito bem, vamos ver, né? Olha só, nesse caso aqui, ó, a concavidade é virado para baixo, então o A é menor do que 0. O A indica a concavidade, para cima, positivo, para baixo, negativo. O B tem a ver com a perna da parábola que corta o eixo Y. A perna da parábola que corta o eixo Y é essa perna aqui, ó, a perna que está descendo. Portanto, B é um número negativo. E o C é exatamente onde corta o eixo Y. O C é aqui, ó, bem onde corta o eixo Y, que nesse caso também é negativo. Então, o exemplo da esquerda, o A é menor que 0, o B é menor que 0 e o C é menor que 0. Agora o exemplo da direita. Esperarei um pouquinho. Muito bem. Nesse segundo exemplo, o A, a concavidade é virada para cima. Então, o A é maior que 0. A perna da parábola que corta o eixo Y também é a perna que desce, ó. Toda parábola tem duas pernas. Uma perna e a outra perna, que botei uma perna vermelha e uma perna preta. Essa perna vermelha aqui é a perna que está descendo, e ela é que corta o eixo Y. Portanto, o B é negativo de novo. E o C é exatamente onde corta o eixo Y. Então, o C, nesse caso, é positivo. Então, é assim que ficava a resposta da letra A e da letra B, da esquerda e da direita. Isso é importante. Se não entendeu, pergunte. Tá bom. Sor, B não podia ser maior que 0, porque se começasse do outro lado ia ser maior, né? Que ia virar pra... Se começar assim... Olha só, o B indica a perna que está cortando o eixo Y, tá? A gente sempre tem que olhar a perna que está cortando o eixo Y e acompanhar ela da esquerda para a direita. Então tem que começar aqui da esquerda e ir em direção à direita. Ela está descendo quando corta o eixo Y, por isso que o B é menor que 0. Aqui é a mesma coisa, no outro exemplo, eu tenho que pegar da esquerda para a direita. Peguei da esquerda e estou indo para a direita, e ela está descendo também. Então também o B é menor que 0.
Ó, vamos clarear. Fazemos outro exemplo pequenininho aqui embaixo. Ó. Aqui. Aqui. Naquele gráfico pequenininho que eu fiz ali. O A é maior que 0 ou menor que 0? E aí? Menor. Sim, para baixo é menor que 0. O B é maior que 0 ou o B é menor que 0? Maior. Maior, porque a perna que está cruzando o Y é a perna que está subindo. Ó. Então o B é maior que 0. E o C não te engana, o C é exatamente onde corta o eixo Y. Se cortar do lado de cima do eixo é maior que 0. Então assim ficou os coeficientes daquele gráfico ali. Muito bem. Ó, raízes. Raízes da função quadrática. A função quadrática é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. As raízes é o valor que zera a função. Então eu tenho que, para descobrir as raízes, fazer a fórmula de Bhaskara. Então aí está a fórmula de Bhaskara que a gente usa para descobrir as raízes da função quadrática. A gente chama raízes ou zeros da função quadrática. Raízes ou zeros. Mesma coisa. Muito bem. Tem gente que viu a função quadrada, a Bhaskara, com um triângulozinho dentro da raiz quadrada. E essas pessoas faziam o cálculo primeiro do triângulo fora, depois jogavam esse número direto na fórmula de Bhaskara e continuavam calculando. É indiferente, tá? Esse triângulo tem um nome, ele se chama discriminante. Esse triângulo aqui chama-se discriminante. E ele recebe o nome de discriminante porque ele discrimina se tem duas raízes, ou se tem uma raiz, ou se não tem raiz. Se o discriminante for negativo, por exemplo, dentro da raiz quadrada vai um número negativo, que não tem resposta. Portanto, a gente diria que não tem como fazer a Bhaskara. Se não tem como fazer a Bhaskara, não tem raiz. Por isso que ele recebe o nome de discriminante. Tem 3 situações possíveis, então, tá? Se o discriminante for maior do que 0, sempre vai ter 2 respostas na Bhaskara, diferentes. O que implica que são 2 raízes. Se o discriminante der 0, então vai ter 2 raízes, mas são iguais, ó. Elas são iguais. Porque o que acontece quando é maior que 0? Ela cruza num lugar e cruza em outro lugar. Ela cruza aqui e cruza aqui. Cruza aqui e cruza aqui. Ela cruza 2 vezes o eixo. Por isso que são 2 raízes. Porque raiz é onde corta o eixo x. Quando tem uma raiz só, ou seja, quando o discriminante é 0, vai encontrar um resultado só. Vou te mostrar o que eu quero dizer. Ó. Imagina que deu isso aqui. Ó. 4 mais ou menos raiz de 0 dividido por 2. X é igual a 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Daí tu vai ter x', 4 mais 0 dividido por 2, que dá 2.
x duas linhas, vai dar 4 menos 0 dividido por 2, que dá 2. Então tem duas raízes iguais, por isso que as duas são no mesmo ponto. Ó. E a gente diz que são que tem uma raiz só, porque as duas são iguais. E também tem o caso em que o discriminante, o número que vai aparecer dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, é menor do que 0. Significa que não tem raiz. Significa que é uma parábola voadora, não corta o eixo x. Raiz é onde corta o eixo x. Se não tem raiz, não corta o eixo x. Então é uma parábola voadora. São esses últimos dois exemplos aí. Mas o ponto mais importante da parábola chama-se vértice. Vértice é o ponto mais importante da parábola, porque a parábola desce até um limite. Esse limite é o vértice, porque a partir dali ela sobe. Ou então ela sobe até um limite. E a partir desse limite ela desce. A parábola tem simetria. O que acontece antes do vértice acontece depois do vértice. Quero dizer assim, ó, se tu desenhasse uma parábola numa folha de papel e dobrasse a parábola bem onde passa o vértice, a perna do lado esquerdo, dobrada, ficaria em cima da perna do lado direito. Isso é a simetria na parábola. Então, o que acontece do lado esquerdo acontece do lado direito. O vértice é um ponto. Vértice é um ponto. Se é um ponto, ele tem um x, que a gente chama de x do vértice, e tem um y, que a gente chama de y do vértice, porque ele é um ponto. Como é que eu descubro o x do vértice e como é que eu descubro o y do vértice? Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui é uma raiz e vale 1, aqui é outra raiz e vale 5. O vértice está bem na metade da distância entre o 1 e o 5. A metade da distância entre o 1 e o 5 é 3. Então, o x do vértice, nesse exemplo, é 3. Tem uma conta matemática que a gente pode fazer para descobrir o x do vértice? Tem. Eu pego a soma das raízes, 1 mais 5, e divido por 2. Ou seja, a média das raízes dá o x do vértice. Uma raiz mais a outra raiz dividido por 2 sempre dá o x do vértice. Tem como, entretanto, descobrir o x do vértice por uma fórmula. A gente já sabe uma fórmula. O x do vértice é uma raiz somado com outra raiz dividido por 2. Isso é o x do vértice. Se eu pegar uma raiz que vem da fórmula de Bhaskara com o sinal de mais, pegar a outra raiz que vem da fórmula de Bhaskara com o sinal de menos, uma veio com o sinal de mais, outra veio com o sinal de menos. Se eu fizer essas contas aí, esse mais delta morre com esse menos delta, fica menos b sobre 2a somado com menos b sobre 2a, menos b sobre 2a somado com menos b sobre 2a dá menos 2b sobre 2a, tudo dividido por 2. Se eu for simplificando, eu vou encontrar como resultado final para o x do vértice menos b dividido por 2a. Então tem duas fórmulas para calcular o x do vértice. Ou eu uso essa aqui, ou eu uso essa aí, menos b dividido por 2a. Eu, particularmente, gosto muito dessa aqui, porque aqui não precisa fazer Bhaskara. Precisa só usar a própria função para descobrir o x do vértice, menos b sobre 2a. Mas a gente vai lembrar disso quando a gente fizer exemplos. E também tem como descobrir o y do vértice. O y do vértice é só substituir
o x do vértice na função. Se tu procurar em livros, tu vai encontrar que o y do vértice também tem uma fórmula, é menos delta sobre 4a. Embora exista, eu não gosto de utilizar, porque eu acho difícil de lembrar dela. É muito útil lembrar do x do vértice. O y do vértice também tem fórmula, mas eu prefiro substituir, que eu acho mais fácil. Pego e substituo e descubro. Alguém tinha aberto o som? Pergunte. Então tá, um resumo. Existe em toda a parábola um vértice. Como é que eu descubro o x do vértice? Eu faço pela média das raízes, se por acaso eu tiver as raízes, já sai fazendo direto, ou pela fórmula menos b dividido por 2a. Esse é o x do vértice. Como é que eu descubro o y do vértice? Eu substituo o x que eu encontrei na função, e daí vou descobrir o y, ou eu uso a fórmula menos delta sobre 4a. Certo. A gente passou aí pelas raízes que tu descobre fazendo Bhaskara e pelo vértice, que é um ponto da parábola que tem que ser descoberto tanto o x dele quanto o y dele. E a gente descobre isso normalmente por fórmulas ou pela média das raízes. Agora são 29, eu vou mostrar a segunda videoaula que vai ter um exemplo desse tipo de exercício. Minuto. E agora você está vendo a videoaula 17, tá? Que é a segunda parte de função quadrática, que tem basicamente exemplos. A terceira parte, que vai ter mais exemplos, eu vou mostrar na aula que vem. Mas a segunda parte é nessa aula ainda. Então, dada a função x² menos 4x mais 3, determine as coordenadas do vértice, as raízes e faça o gráfico. Bom, na função que aparece, o a é 1, o b é menos 4 e o c é 3. Como é que eu descubro o vértice? Eu preciso descobrir o x do vértice, que eu faço menos b dividido por 2a. Ora, o b é menos 4, então vai ficar menos o menos 4, que dá 4. Dividido por 2 é 2. Descobri que o x do vértice é 2. Para descobrir o y do vértice, eu posso calcular o delta. O delta é b² menos 4ac. E eu descobri que o delta é 4. Porque daí eu posso usar a fórmula do y do vértice, que é menos delta dividido por 4a. Vai ficar menos 4 dividido por 4, que dá menos 1. Então o vértice é um ponto. Vai ser x valendo 2, y valendo menos 1. Esse é o vértice. Ah, tu não disse que podia descobrir o y do vértice de outra maneira? Sim, falei. Eu disse que podia descobrir o y do vértice pegando a função e trocando o x da função pelo x do vértice que tu encontrou. Vai ficar então 2² menos 4 vezes 2 mais 3. 2² é 4, 4 vezes 2 é 8, mais 3. 4 menos 8 mais 3 dá menos 1. É isso que eu quis dizer quando eu falei que descobrir o y do vértice
pode substituir o x na função. Tu ia descobrir menos 1 também para o y do vértice. Então a primeira parte do problema eu já resolvi, eu já descobri as coordenadas do vértice. Tem que descobrir as raízes. Para descobrir as raízes, eu faço a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac. Ó, b ao quadrado menos 4ac é 4, eu coloquei 4 aqui dentro da raiz. Só fazer a Bhaskara. E vou encontrar como raízes 1 e 3. Então eu vou escrever raízes 1 e 3. E já respondi a segunda parte da função, do problema. Falta só o gráfico. Como é que eu faço gráfico? Para fazer gráfico de uma parábola, convém marcar aquilo que tu já determinou. Tu já determinou o vértice, então tu marca o vértice. É 2 e menos 1, pode marcar um pontinho ali. E tu já determinou as raízes, 1 e 3. Então tu vai marcar onde corta o eixo x no 1 e onde corta o eixo x no 3. Tá com cara da parábola, a parábola vai ficar assim, ó, um pedaço aqui para a direita e um pedaço aqui para a esquerda. Essa aqui vai ficar, ó. Mas tu tem que fazer ela passar disso, né? Tu vai ter que fazer ela subir. Essa parábola corta o eixo y aqui no 3, ó. Cortar ali no 3, porque o C indica onde corta o eixo y. Então vai cortar aqui no 3. Ó. Pronto. Tá com um formato bem elegante na parábola. E tu tem que entender o seguinte agora. O que é simetria? Simetria, o que acontece do lado esquerdo, acontece do lado direito. Ó, eu tenho a minha raiz. Eu andei uma unidade para o lado, subiu 3 unidades. Se eu tiver aqui no 13 e vier 1 para o lado, vai subir 3 unidades também. Vai cair aqui, ó. Senão a parábola ficaria torta, não ficaria simétrica. Então a simetria permite que eu faça o traçado do gráfico sem passar muito trabalho. Ah, não entendi. Tudo bem. Então a gente vai fazer uma tabela. Tu tem 3 pontos, tá? As raízes, 1 e 3, e o vértice. Tu precisa de mais 2 pontos. Então a gente vai pegar o 0, que eu não usei ainda, e tu vai trocar esse x aqui por 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3, que vai dar 3, que eu vou marcar aqui. E depois você vai pegar o número 4, que eu não usei ainda. Se pegar o número 4, vai ficar 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes 4, 16, mais 3, que vai dar 3. E vai marcar aqui no 3, e vai ter aqueles 2 pontos que a gente tinha traçado pela simetria. E o gráfico vai estar construído também. Fazer gráfico é fácil. E assim fica o gráfico. Ó, o meu gráfico vermelho e o gráfico que o computador fez. Bonitão. Deixa eu olhar aqui se tem algum comentário. Tá bem, não houve comentários. Mandaram mensagem. Minuto. Voltei. Depois desse exemplo, tem aqui 3 exemplos daquele tipo que é para determinar o sinal do A, do B e do C. Então eu vou esperar 1 minutinho ou 2 para ti dizer o sinal do A, do B e do C em cada parábola que tem desenhada aí. Esperando, esperando.
Senhor, Pode falar. o momento filosófico de hoje vai ser aquele que falou que é muito triste lá. Sim, faltam 13 minutos para ele. Daí eu vou dizer assim, ó, quem quiser saia da sala, porque quem ficar vai chorar. E quem ficar e ler de novo depois, assim, no mudo vai chorar. E quem não ficar na sala e ler no mudo vai chorar também. E se mostrar para o pai ou para a mãe em casa também vão chorar. E assim, quem não quiser chorar, não leia. Eu estou avisando com clareza porque vai chorar. Mas vai ter sim. Eu vou chorar lendo. Ô, senhor, Oi. o C pode ser neutro. Neutro é zero, né? Sim, pode ser. Se cruzar no zero, é zero. Ah, tá. Devagarinho vou colocar a resposta aqui no da esquerda. O A é para baixo, menor que zero. O B está cortando, o gráfico está cortando subindo, o B é maior que zero. O C está cortando no lado negativo, então o C é menor do que zero. Assim ficou a primeira. A segunda, o A é positivo, porque a concavidade é virada para cima. O B está cortando descendo, então o B é menor que zero. E o C está bem no zero, então C é igual a zero. A última, o A é negativo, porque a concavidade é virada para baixo. O B é menor que zero. Menor que zero. E o C é maior que zero, porque corta o eixo Y ali na altura positiva. Então isso é importante de conseguir determinar os coeficientes, assim, tá? Se é positivo ou negativo. Dá uma ideia boa de como é que vai ficar a parábola. Olhei o chat, tudo bem? Muito bem. Esta aqui é importante. Esta aqui é importante, porque essa aqui tem utilidade na vida real. Então essa aqui é importante. Eu não sei se tem 3 exemplos ou 4 aqui nessa linha, nessa aula. Mas essa aqui é a mais importante dos exemplos. Uma empresa tem seu lucro dado por aquela lei que está na tela, em que X representa, X é o número de produtos comercializados em centenas. E L é o lucro em milhares. Muito bem.
Para te responder a letra A e a letra B, eu vou fazer o esboço do gráfico. Se eu fizer o esboço do gráfico, tu entende o que tem que fazer. E eu não precisa decorar nada. Para fazer o esboço do gráfico, precisa me dizer quem é o A, é menos 0,2, quem é o B, é 6, e quem é o C, é menos 2. O que o A negativo indica? Que a concavidade é virada para baixo. O que o B positivo, B é 6, B é positivo indica que a perna que vai cortar o eixo Y é a perna que sobe, a perna que sobe é a perna que corta o eixo Y. E vai cortar lá no menos 2. Então o gráfico vai ser assim, ó. Assim. Esse é o modelo do gráfico. Pensa, concavidade para baixo, corta o eixo Y subindo e corta aqui no menos 2. Muito bem. O ponto mais importante do gráfico é o vértice. O vértice tem um x do vértice e tem um y do vértice. O que o x representa? X representa o número de produtos. Olha a pergunta da letra A. Qual é o número de produtos que produz o lucro máximo? O lucro máximo é bem no vértice. Então, quando está perguntando a quantidade de produtos para o lucro ser máximo, está perguntando o x do vértice. Mas não vai vir escrito assim, determine o x do vértice. Vai vir escrito, determine a quantidade necessária para o lucro ser máximo. Daí tu tem que se dar conta que tem que calcular o x do vértice. E é fácil, porque é só fazer menos o B dividido pelo dobro do A. Isso vai dar menos 6 dividido por menos 0,4. Isso vai dar 15. 15 o quê? 15 e o x é dado em centenas. 15 centenas. Ou seja, para o lucro ser máximo, eu preciso produzir e vender 15 centenas. Se tu pegar 15 e multiplicar por 100, vai dar 1.500 produtos. Então é melhor colocar 1.500 produtos na resposta do que 15 centenas de produtos. Mas é a mesma coisa. Então, qual o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo? Resposta: 15 centenas de produtos ou 1.500 produtos. E a letra B está perguntando qual é justamente o lucro máximo. O lucro máximo é o y do vértice. Como é que eu descubro o y do vértice? Tem dois modos. Tu usa a fórmula menos delta sobre 4a, ou tu substitui na função, vou pegar a minha função e vou trocar o x por 15. Peguei a minha função e estou trocando o x por 15. Então, no lugar do x, coloquei 15. No lugar do x, coloquei 15. E se eu fizer esse cálculo aí, eu vou encontrar 43. 43 o quê? Lucro. Milhares. 43 mil reais. Milhares de reais é 43 mil reais. É a resposta da letra B. Esse é o problema mais importante que aparece nesse tipo de função, porque ele é utilizado para determinar o lucro máximo das coisas, ou o prejuízo mínimo das coisas. Isso está associado ao vértice. E fazer o gráfico te ajuda a entender por que é o vértice que tu tem que descobrir. E tu vai ter que saber quando é que a resposta é o x do vértice, quando é que a resposta é o y do vértice. Eu não acho difícil. Se pedir o lucro máximo, é o y do vértice. Se pedir a quantidade para o lucro ser máximo, daí não é o y do vértice, é o x do vértice. E cada pedaço é calculado de um modo. Mas é a questão mais importante desse tipo de função. É a que mais é cobrada. Mais 3 minutinhos só. Bons estudos. Eu não vou passar a videoaula 3. Essa videoaula vai estar lá também no... A videoaula 1 e a videoaula 2 vão estar na aula de hoje. A videoaula 3 vai ser semana que vem. Eu vou colocar uma lista hoje de função quadrática e uma lista semana que vem, porque a gente tem previsão de 2 encontros para vencer função quadrática. Eu vou tirar aqui o compartilhamento.
Quem já deu a sua presença e não quiser chorar, boa tarde, boa semana. Quem quiser escutar o momento filosófico, fique, né? E depois passe o dia, assim, refletindo. Nós somos 34 na sala. Olha, é uma turma. A Nicareta e a Clara vão ter que me dizer por que o pessoal tá faltando. Sim, o lenço tem que ter. Pode ser o de papel, mas vai ter. Porque eu não acredito que alguém consiga produzir um texto tão lindo. Tu vai só ver. Não, assim, ó, é inigualável. Estou fechando as minhas telas que eu não preciso. E na gravação vai aparecer todas as telas, porque grava tudo que eu faço agora, inclusive o texto que eu vou ler. Estou começando agora. Que coisa. Se ajeita. Título do texto. Para quando eu me for. Morrer é uma surpresa, sempre. Nunca se espera. Nem mesmo o paciente terminal acha que vai morrer hoje ou amanhã. Na semana que vem, talvez. Mas apenas se a semana que vem continuar sempre sendo a semana que vem. Nunca se está pronto. Nunca é a hora. Nunca vamos ter feito tudo o que queríamos ter feito. O fim da vida sempre vem de surpresa, fazendo as viúvas chorarem e entediando as crianças que ainda não entendem o que é um velório. E ainda bem que não entendem. Com meu pai não foi diferente. Na verdade, foi mais inesperado. Meu pai se foi com 27 anos, a idade que leva muitos músicos famosos, jovem, moço demais. Meu pai não era músico nem famoso. O câncer parece não ter preferência. Ele se foi quando eu ainda era novo. Descobri o que era um velório justamente com ele. Eu tinha 8 anos e meio. O suficiente para sentir saudade pelo resto da vida. Se ele tivesse morrido antes, não haveriam lembranças, nem dor. Mas também não haveria um pai na minha história. E eu tive um pai. Tive um pai que era duro e divertido, que me colocava de castigo com uma piadinha para não me magoar, que me dava um beijo na testa antes de dormir. Hábito esse que levei para os meus filhos. Que me obrigou a amar o mesmo time que ele e que explicava as coisas de um jeito melhor que a minha mãe. Sabe? Um pai desses que faz falta. Ele nunca me disse que ia morrer, nem quando já estava deitado cheio de tubos. Meu pai fazia planos para o ano que vem, mesmo sabendo que não veria o próximo mês. No ano que vem iríamos pescar, viajar, visitar lugares que nenhum de nós conhecia. O ano que vem seria incrível. Eu vivi esse sonho com ele. Tenho certeza, na verdade, que ele pensava que isso daria sorte. Supersticioso. Pensar no futuro era o jeito dele se manter otimista. O desgraçado me fez rir até o final. Ele sabia. Ele não me contou. Ele não me viu chorar a sua perda. E de repente o ano que vem acabou antes de começar. Minha mãe me pegou na escola e fomos ao hospital. O médico deu a notícia com toda a sensibilidade que um médico deixa de ter com os anos. Minha mãe chorou. Ela também tinha um pingo de esperança. Como disse antes, todo mundo tem. Eu senti o golpe. Como assim? Não era só uma doença normal dessas que a gente toma injeção? Pai, como eu te odiei. Você mentiu para mim. Não fique triste, pai. Não fiquei triste, pai. Fiquei com raiva. Me senti traído. Gritei de raiva no hospital até perceber que meu pai não estava lá para me colocar de castigo. E então chorei. Mas aí meu pai foi meu pai de novo.
Trazendo uma caixa de sapato debaixo dos braços, uma enfermeira veio me consolar. Dentro, dezenas de envelopes lacrados com frases escritas onde deveriam ficar os nomes dos destinatários. Entre as lágrimas e os soluços, não consegui entender direito o que estava acontecendo. Então a mesma enfermeira me entregou uma carta, a única carta fora da caixa. Seu pai me pediu para entregar essa pessoalmente e te dizer para abrir. Ele passou a semana inteira escrevendo tudo isso e disse que era para você. Seja forte, disse a enfermeira com um abraço. E na carta, a única que ele deixou fora da caixa, estava escrito: para quando eu me for. Eu abri. Filho, se você está lendo, eu morri. Desculpa, eu sabia. Não queria te dizer que ia acontecer. Não queria te ver chorar. Parece que consegui. Acho que um homem prestes a morrer tem o direito de ser um pouco egoísta. Bem, como eu ainda tenho muito para te ensinar, afinal você não sabe de nada, deixei essas cartas. Você só pode abrir quando o momento certo chegar. O momento que eu escrevi no envelope, tá bom? Esse é o nosso combinado. Eu te amo. Cuida da sua mãe. Você é o homem da casa agora. Beijo do pai. PS. Não deixei cartas para sua mãe. Ela já ficou com o carro. E com aqueles garranchos, afinal naquela época não era tão fácil imprimir como é hoje em dia, ele me fez parar de chorar. Aquela letra porca que uma criança de 8 anos mal entendia, eu, no caso, me acalmou. Me arrancou um riso do rosto. Esse era o jeito do meu pai de fazer as coisas. Que nem o castigo com a piadinha para aliviar. Aquela caixa se tornou a coisa mais importante do mundo. Proibi a minha mãe de abrir e de ler. Mas elas eram minhas, só para mim. Sabia decorado todos os momentos da vida em que eu poderia abrir uma carta e ler o que o meu pai tinha deixado. Só que esses momentos demoraram muito para chegar, e eu esqueci. 7 anos e uma mudança depois, eu não tinha ideia de onde a caixa tinha ido parar. Eu não lembrava dela. Algo que você não lembra não faz falta. Se você perdeu algo da sua memória, você não perdeu. Simplesmente não existe. Como o dinheiro que depois você acha no bolso da bermuda. E então aconteceu. Uma mistura de adolescência com o novo namorado da minha mãe desencadeou o que meu pai sabia que um dia aconteceria. Minha mãe teve alguns namorados, sempre entendi. Ela nunca casou de novo. Não sei ao certo o motivo, mas gosto de acreditar que o amor da vida dela tenha sido meu pai. Mas esse namorado era ridículo. Eu sentia que ela se rebaixava para ele, que ele fazia pouco da mulher que ela era. Que uma mulher como ela merecia algo melhor do que um cara que tinha conhecido numa boate. Me lembro até hoje do tapa que veio acompanhado da palavra boate. Eu mereci, eu admito. Os anos me mostraram isso. Na hora, enquanto a pele da minha bochecha ardia, lembrei da minha caixa e das minhas cartas. Tinha uma carta em específico que dizia assim: para quando você tiver a pior briga do mundo com sua mãe. Corri para o quarto e revirei minhas coisas. O suficiente para levar outro tapa na cara da minha mãe. Encontrei a caixa dentro de uma mala de viagem, na parte de cima do armário. O limbo. Procurei entre os envelopes. Passei por para quando você der o primeiro beijo, e percebi que havia pulado essa. Me odiei um pouco e decidi que leria logo depois. E por para quando você perder a virgindade, uma vez que esperava abrir essa logo. Achei o que procurava e abri. Pede desculpa. Eu não sei o motivo da briga e nem quem tem razão, mas eu conheço sua mãe. Então a melhor maneira de resolver isso é com um humilde pedido de desculpas, do tipo rabinho entre as pernas. Ela é sua mãe, cara. Te ama mais do que tudo nessa vida. Sabe, ela escolheu o parto normal porque alguém disse que era melhor para você. Você já viu um parto normal? Pois é. Quer demonstração de amor maior do que essa? Pede desculpa. Ela vai te perdoar. Eu não seria tão bonzinho. Beijo do pai. Meu pai passava longe de ser um escritor. Era bancário, mas as palavras dele mexeram comigo. Havia mais maturidade nelas do que nos meus 14 anos de vida.
o que não era muito difícil, por sinal. Corri para o quarto da minha mãe e abri a porta. Já estava chorando quando ela, chorando também, virou a cabeça para me olhar nos olhos. Não lembro que ela gritou para mim, algo como "O que você quer?", mas lembro que andei até ela e a abracei, segurando a carta do meu pai, amassando o papel velho entre os meus dedos. Ela me abraçou de volta e ficamos em silêncio por não sei quantos minutos. A carta do meu pai fez ela rir alguns momentos depois. Fizemos as pazes e conversamos um pouco sobre ele. Ela me contou umas manias estranhas que ele tinha, como comer salame com geleia de morango. De algum modo senti que ele estava ali. Eu, minha mãe e um pedaço do meu pai. Pedacinho que ele deixou naquele papel. Que bom. Não demorou muito e li para quando você perder a virgindade. Parabéns, filho. Não se preocupa. Com o tempo a coisa fica melhor. Beijo do pai. Meu pai acompanhou minha vida toda. De longe, sim, mas acompanhou. Eram incontáveis momentos suas palavras. Em incontáveis momentos suas palavras me deram aquela força que ninguém mais conseguia dar. Ele sempre dava um jeito de me arrancar um sorriso em um momento de tristeza, ou de clarear meus pensamentos no momento de raiva. Para quando você casar me emocionou, mas não tanto quanto para quando eu for avô. Filho, agora você vai descobrir o que é amor de verdade. Vai descobrir que você gosta bastante da sua mulher, mas que amor mesmo é que você vai sentir por essa coisinha aí que eu não sei se é ela ou se é ele. Não, sou um cadáver, não um vidente. Aproveita. É a melhor coisa do mundo. O tempo vai passar rápido, então esteja presente todos os dias. Não perca nenhum momento. Eles não voltam mais. Troque as fraldas, dê banho, sirva de exemplo. Acho que você tem condições de ser um pai tão incrível quanto eu. A carta mais dolorida da minha vida foi também a mais curta do meu pai. Acredito que ele sofreu para escrever aquelas 4 palavras, o mesmo que eu sofri por ter vivido aquele momento. Demorou, mas um dia eu tive que ler. Para quando sua mãe se for. Ela é minha agora. Beijo do pai. Uma piada. Um palhaço triste que esconde o choro por trás do sorriso da maquiagem. Foi a única carta que não me arrancou um sorriso, mas entendi a razão. Eu sempre respeitei o combinado com meu pai. Nunca li nenhuma carta antes do momento certo, tirando para quando você se descobrir gay. Nunca acreditei que o momento dessa carta chegaria, então abri ela muitos anos atrás. O que eu posso dizer? Você acha que isso tem alguma importância, filho? Não seja bobo. Seja feliz. Sempre esperei muito pelo próximo momento, pela próxima carta, pela próxima lição que meu pai tinha para me dar. Incrível como um homem que viveu 27 anos teve tanto tempo, tanto para ensinar para um senhor de 85 anos como eu. Agora deitado na cama do hospital, com tubos no nariz e na traqueia, eu passo os dedos por cima do papel desbotado da última carta, que diz assim: para quando sua hora chegar. O garrancho quase invisível diz assim. O garrancho quase invisível diz: não quero abrir, tenho medo, não quero acreditar que a minha hora chegou. Esperança, lembra? Ninguém acredita que vai morrer hoje. Respiro fundo e abro. Oi, filho. Espero que você seja um velho agora. Sabe, essa foi a carta mais fácil de escrever. A primeira que eu escrevi. A carta que me livrou da dor de te perder. Acho que estar perto do fim clareia a cabeça para falar sobre o assunto. Nos meus últimos dias eu pensei na vida que eu levei. Na minha curta vida, sim, mas que me fez muito feliz. Eu fui seu pai e marido da sua mãe. O que mais eu poderia querer? Isso me deu paz. Faça o mesmo. Um conselho. Não precisa ter medo. PS. Tô com saudade.
Fim. 5 horas, gente. Se tu não colocou teu nome aí com a turma, coloque. Boa semana. É a mais triste que eu conheço. Tchau, gente. Até. Eu vou colocar a aula aí no Moodle e no Mundo Filosófico também. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Valeu. Até mais. Obrigada pela aula, senhor. Tchau, Bruno.